A delícia sem glúten que nós vamos fazer hoje é o calzone. Para a realização da receita, os ingredientes e suas quantidades já estão separados. A primeira etapa da receita é realizar a massa. Vamos colocar 2 xícaras de farinha de arroz, 2 xícaras de polvilho doce, 2 colheres de sopa de açúcar, 15 gramas de fermento biológico seco, meia colher de chá de sal e meia colher de chá de goma xantana. Misture bem e comece a acrescentar os outros ingredientes. O próximo ingrediente são 300 ml de água bem gelada. Para garantir que a água esteja bem gelada, eu coloquei umas pedrinhas de gelo. Muita atenção, porque no volume o gelo também faz parte. Então, gelo mais água tem que ter 300 ml juntos. A água gelada tem a função de não deixar a nossa massa fermentar muito rápido. Já que eu vou abrir a massa na mesa, fica mais fácil se ela demorar um pouquinho mais para fermentar. Acrescento 3 ovos inteiros, 2 colheres de óleo e misturo bem. É importante que você misture inicialmente a nossa massa com uma colher para que as farinhas fiquem ali junto com a água e não faça aquele monte de sujeira quando a gente colocar na batedeira. Por último, eu vou colocar 1 colher de chá de vinagre. Se você não tiver vinagre em casa, pode utilizar limão. O vinagre é para corrigir o pH da massa, facilitando a fermentação. Levo para a batedeira, utilizo o acessório raquete e bato por 2 minutos em velocidade média. Vamos parar um pouquinho, limpar as paredes do recipiente da batedeira para garantir que toda a farinha fique junto na massa. Observe que ainda a gente vê alguns pedacinhos de gelo, o que garante que a massa continua gelada. Volto a bater mais um pouquinho e em detalhes você pode observar que a massa é meio mole. Então, para abrir essa massa, eu tenho que preparar uma farinha para sovar e abrir a massa na mesa. Aqui estão os ingredientes para fazer a mistura de farinha. Meia xícara de farinha de arroz, meia xícara de polvilho doce e meia colher de chá de goma xantana. Misture bem. É importante que você coloque a goma xantana nessa mistura, pois essa farinha vai entrar na massa. E a massa precisa de bastante elasticidade para que seja esticada. Para abrir a massa, vamos fazer uma chuvinha daquela mistura de farinhas que a gente preparou para isso. Vamos depositar toda a massa sobre a chuvinha de farinha e começar a sovar a nossa massa. À medida que a gente vai sovando, a gente vai acrescentando um pouco mais dessa mistura de farinha. Vamos misturando até que a massa pare de grudar nas nossas mãos e ganhe mais consistência. Cada vez que você achar necessário, deve acrescentar mais um pouco de farinha. Você que acredita no nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe, assim você ajuda outras pessoas a achar as nossas delícias sem glúten. A cada vez que eu acrescento um pouquinho mais de farinha, a consistência da massa vai mudando. Observe, parece que está bem próximo de começar a enrolar. Vamos fazer um rolo para abrir a massa. Vamos dividir a nossa massa em 2 partes iguais e depois cada metade em mais 2 partes. E com a mão nós vamos modelar a primeira parte.
Observe que eu vou colocando essa parte feia para baixo, ó, e deixando lisinho em cima. Cada vez que eu sinto necessidade, eu acrescento mais um pouquinho daquela mistura de farinha. Girando dessa forma, eu vou deixando ela bem redondinha, como se fosse uma bola. E com delicadeza e acrescentando um pouquinho da mistura de farinha, a gente vai abrindo o nosso calzone. Viro e continuo abrindo. A massa fica com uma espessura de aproximadamente meio centímetro. Vamos rechear o calzone? Eu vou fazer o meu de calabresa, mas você pode fazer com o recheio que você mais gostar. Vou passar primeiro um molho que eu preparei, bem fininho. Por isso eu passei ele no liquidificador, mas se você preferir, pode deixar os pedacinhos de tempero. Num dos lados, vou distribuir a calabresa cortada em rodelinhas e o queijo parmesão ralado. Observe que a massa do calzone não tem nada de lactose. Caso você tenha necessidade de fazer sem utilizar queijo, utilize o recheio que você mais gosta. Fecho as pontas. Para assar, eu utilizo uma assadeira untada e enfarinhada. Colocar o calzone na assadeira e vou passar uma gema para dar aquele arzinho de confeitaria. Coloco uma chuvinha de orégano e levo ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 25 minutos. Ficou pronto o nosso calzone. Vamos cortar para ver como ele ficou por dentro. Você percebe que o molho não se misturou, não entrou na massa, mas a massa está fofinha e crocante ao mesmo tempo. Bom apetite e até a próxima!